Você já notou que há certas mulheres que demonstram resistência ao avanço dos anos, como se possuíssem um brilho singular que vai além de sua idade biológica? Falamos de algo que ultrapassa a hereditariedade. Há uma energia mais sutil, operando em dimensões invisíveis, distante do que entendemos como desgaste temporal convencional. Não estamos nos referindo a rotinas dermatológicas ou intervenções de beleza. Estamos perante um acontecimento que Carl Jung identificaria prontamente. A condição do espírito modela a manifestação corporal. O que está prestes a desvendar desafia grande parte das suas convicções sobre o vínculo entre vigor interno e manifestação exterior. O mistério não reside naquilo que tais mulheres executam, mas sim no que transportam em sua aura energética. Uma sincronia espiritual incomum que atua como escudo defensivo contra a influência corrosiva dos anos. Ao término desta exploração, você entenderá por que determinadas essências emanam luminosidade enquanto outras se desvanecem. E de que forma esse saber milenar pode revolucionar sua própria percepção do amadurecimento. O enigma não se inicia frente ao reflexo, mas com a radiância que emerge do interior. Quando Jung mencionava a interferência da psique na manifestação externa, ele compreendia que a percepção consciente configura a existência de formas que praticamente esquecemos atualmente. Determinadas mulheres possuem uma frequência interna que funciona à margem das regras habituais do desgaste temporal. Visualize uma mulher cruzando um ambiente repleto de pessoas. Ela não desperta interesse por tentativa ou ornamentos, mas por uma aura inexplicável que parece dobrar a própria luminosidade à sua volta. Seu semblante narra vivências e, contudo, mantém-se vigoroso. Seus olhares desvendam conhecimento ancestral e, simultaneamente, reluzem com ingenuidade juvenil. Este representa o modelo da feminilidade reluzente, a mulher cuja essência a preserva jovial. Jung delineou tal acontecimento mediante o procedimento de individuação, a fusão entre consciente e subconsciente que conduz à integridade psicológica. Mulheres que percorrem tal trajeto habitualmente percebem que sua apresentação externa se modifica simultaneamente à sua progressão interior. Elas encarnam o que Jung designava como dimensão perpétua do feminino, a substância intemporal que supera o desgaste orgânico. Nelas habita o que Jung nomeava anima mundi, a essência do universo que vincula invisivelmente todas as criaturas vivas. Elas dominaram a sintonia com essa cadência universal. Sua trajetória individual se harmoniza com algo superior, imperecível. E isso valida o que os sábios sempre reconheceram. A percepção configura o tempo, e o tempo configura o corpo que abriga essa percepção. Tais mulheres possuem uma habilidade compartilhada. Elas convertem a diversidade em compreensão sem se tornarem ressentidas. Enquanto outras ficam sobrecarregadas com as frustrações, elas metamorfoseiam angústia em claridade. Considera uma mulher que vivenciou numerosas ausências e todavia carrega uma delicadeza incompreensível na fisionomia. Ela não desviou da existência, mas exercitou o que Jung denominava imaginação ativa, a habilidade de trabalhar criativamente e terapeuticamente com elementos subconscientes. Desta forma, ela evita que toxinas emocionais, que normalmente provocariam o desgaste antecipado, estabeleçam raízes em sua estrutura. Os helenos antigos diferenciavam entre Cronos e Kairos. Cronos representa o tempo sequencial automático ao qual a maioria se rende. Kairos, em contrapartida, representa o tempo divino, o instante perpétuo onde a metamorfose se viabiliza. Mulheres que aparentam enigmaticamente jovens habitam predominantemente em Kairos. Cronos as alcança apenas quando indispensável, mas jamais determina sua natureza.
O começo dessa travessia está naquilo que Jung denominava encontro com a sombra, as porções de nós que desejaríamos ocultar. Numerosas pessoas esgotam energia considerável tentando reprimir esses aspectos obscuros. Isso posteriormente se expressa na face, na estrutura corporal e na força que irradiam. A mulher reluzente estabeleceu harmonia com sua sombra. Ela a incorporou ao invés de antagonizá-la. Dessa incorporação, emerge o que os velhos alquimistas designavam como pedra filosofal, uma condição de plenitude interna que irradia externamente. Quando conflitos internos cessam de esgotar incessantemente a força vital, essa potência é direcionada para a regeneração e restauração. A face relaxa em sua beleza genuína, os olhos tornam-se cristalinos, desprovidos das brumas dos embates internos. A postura se eleva com segurança autêntica, não simulada. Porém, algo mais substancial ocorre aqui, algo diretamente vinculado com a essência do próprio tempo. Jung percebia que a psique opera conforme suas próprias regras temporais. Ele denominava isso sincronicidade, correspondências significativas que indicam uma realidade além da causalidade sequencial. Mulheres que materializam essa qualidade espiritual rara parecem existir parcialmente além do tempo convencional. Elas cultivaram o que Jung denominava eu observador, uma porção da consciência que consegue se afastar do teatro diário e simultaneamente permanecer completamente envolvida. Essa postura interna possibilita que observem seu próprio procedimento de amadurecimento sem se identificarem com ele. Um escudo paradoxal emerge precisamente por perceberem conscientemente o amadurecimento. Ele desacelera. Elas amadurecem como protagonistas, não como vítimas. Vinculado a isso está o que Jung denominava função transcendente, a conexão entre consciente e subconsciente que viabiliza a verdadeira metamorfose. Essa conquista psicológica gera uma espécie de campo temporal ao redor delas, onde as regras habituais do desgaste operam distintamente. Certamente elas amadurecem, mas no compasso do amadurecimento de sua essência, não conforme o tic-tac inflexível do cronômetro. Possivelmente você já deparou com mulheres com uma aura intemporal que faz você questionar sua idade verdadeira. Elas se deslocam com uma nobreza que evidencia labor interior. Suas cicatrizes da essência foram convertidas em vigor, não em fadiga. Seu riso emerge de profundezas interiores. Seu mutismo carrega serenidade. Sua aura desperta reverência pelos enigmas ocultos. A ciência, atualmente, principia a compreender o que Jung pressentiu décadas anteriormente. Investigações em epigenética demonstram que sentimentos influenciam diretamente como genes se manifestam. Tensão crônica acelera o desgaste celular. Estados de tranquilidade interior e contentamento fomentam a regeneração. Inclusive, os telômeros, aquelas proteções dos nossos cromossomos, indicadores biológicos do amadurecimento, respondem sensivelmente ao nosso estado psicológico. O que Jung denominava inconsciente coletivo proporciona a tais mulheres acesso a uma origem inesgotável de renovação. Elas conectam-se a energias arquetípicas que sustentam o feminino há milênios. Essa ligação gera algo semelhante a uma graça biológica. A renovação celular ocorre mais aceleradamente. O corpo mantém-se jovem. Mulheres que preservam conexão vital com o self, o arquétipo da integridade e do propósito, apresentam diferenças quantificáveis. Seu cortisol permanece nivelado. Indicadores inflamatórios mantêm-se constantes. Sistemas de restauração celular funcionam idealmente. A serenidade da essência conserva a juventude do corpo. Isso não é ilusão, mas o reconhecimento de uma ligação substancial entre consciência e materialidade que Jung investigou durante toda sua existência.
Ele reconheceu que psique e corpo não constituem esferas isoladas, mas duas dimensões de uma unidade e que alteração em uma sempre interfere na outra. Jung também mencionava a função religiosa da psique. Com isso, ele não apontava à religião institucional, mas ao reconhecimento do sagrado que pode impregnar o cotidiano. Mulheres que desenvolvem esse reconhecimento tratam seu corpo como santuários da consciência. Essa veneração as protege inclusive num plano que atualmente denominaríamos quântico. A mulher reluzente também dominou o que Jung denominava arte de permitir morrer, liberar o que não serve mais sem se apegar a modelos esgotados. Ela reconhece que cada etapa da vida demanda uma morte interna e um renascimento. Ela vivencia essas mudanças, mantendo sua elegância intacta, sem criar barreiras defensivas. Quando outras pessoas carregam o peso das tensões internas, ela exercita o desprendimento lúcido. Ela preserva somente aquilo que nutre a evolução interior. Tudo mais é liberado antes de se converter em marcas visíveis sobre sua pele. Essa liberação também engloba as demandas externas e as funções impostas socialmente. Jung denominava isto de persona, a face que exibimos cotidianamente. Aqueles que se fundem excessivamente com ela permanecem aprisionados em esquemas inflexíveis. A mulher luminosa veste suas faces superficialmente, como vestimentas ajustáveis aos ciclos naturais. Em seu mundo interno, atua o que Jung identificava como estrutura independente do feminino perene, uma organização psíquica que opera sem dependência da consciência deliberada, porém sempre favorecendo a expansão mais sublime. Esse mecanismo interior a resguarda de cristalizar-se quando mulheres abandonam sua essência regenerativa cíclica e se submetem exclusivamente à cronologia progressiva. Por meio da capacidade transcendente, ela descobriu uma terceira alternativa, ultrapassando as polaridades entre mocidade e maturidade avançada, esplendor e deterioração, propósito e ausência. Em sua companhia, percebe-se que esta mulher mantém amizade com a temporalidade, não estabelece conflito com ela. Ela se move harmoniosamente com ele em lugar de resistir. Deste modo, emerge uma atmosfera que faz outras pessoas experimentarem como a carga temporal se torna provisoriamente mais suave. Jung teria identificado nela o símbolo da mulher iluminada, não como representação de anciã mística, mas como materialização presente de compreensão além do tempo. Essas mulheres intensificaram seu contato com o reservatório coletivo inconsciente, com o feminino imperecível que constantemente se regenera. O inconsciente as estabiliza mediante visões noturnas, revelações e percepções intuitivas persistentemente. Desta forma, sustentam-se em sintonia com sua autêntica trajetória evolutiva e transcendem o envelhecimento. A excepcional dimensão espiritual dessas mulheres representa fundamentalmente a síntese harmônica de diversos conceitos junguianos. Elas conquistaram o que Jung designava como fusão dos contrários, o balanceamento entre forças masculinas e femininas interiormente, a incorporação de claridade e escuridão, a aceitação de potência e fragilidade. Esta união interna funciona como uma transmutação psicológica que modifica tudo em seu alcance. Seus rostos convertem-se em mandalas animadas, representações de completude interior que Jung compreendia como manifestação espontânea do self. A proporção de suas características não evidencia privilégio hereditário, mas um balanceamento conquistado através de dedicação introspectiva consciente. A luminosidade em seus olhos espelha a unificação de todos os aspectos da personalidade, numa totalidade coesa. Esta característica se revela mais nitidamente em sua conexão com a adversidade.
Onde outras pessoas desenvolvem marcas duradouras de ressentimento pela aflição, essas mulheres desenvolveram o que Jung denominava postura reverente diante do conteúdo psíquico. Elas reconhecem que toda lesão contém o germe da restauração, toda turbulência abriga o potencial para consciência ampliada. E Mulher Radiante conquistou o que Jung designava como sentimento refinado. A habilidade de discernir entre emoções que favorecem o desenvolvimento e aquelas que meramente reproduzem antigas estruturas de padecimento. Ela pode experienciar intensamente sem se desorientar. Ela pode atravessar a tristeza completamente sem submergir. Ela pode experimentar indignação genuína sem contaminar seu organismo com toxicidade. Esta sofisticação emocional a preserva da reação inflamatória corporal, que estudos conectam diretamente ao envelhecimento precipitado. Isto não indica que ela esquiva o sofrimento ou simula sua inexistência. Contrariamente, ela construiu a capacidade de suportar a pressão dos contrários, como Jung expressava, de manter-se presente com vivências desafiadoras, sem escapar prontamente ou procurar resoluções imediatas. Dessa maneira, ela impede a divisão interior que acelera o processo temporal. Seu aparato nervoso mantém-se equilibrado mesmo sob tensão e sustenta o que pesquisadores atualmente denominam coerência cardiovascular, uma condição onde respiração, pulsação cardíaca e emoções estão em sincronização. Esta coerência gera impactos profundos nos mensageiros químicos, no sistema defensivo e na regeneração das células. A serenidade da alma converte-se em remédio do organismo. Porém, talvez o mais extraordinário nessas mulheres seja sua conexão com o porvir. Enquanto outras se prendem à mocidade ou receiam a passagem temporal, elas desenvolveram o que Jung chamava de pensamento antecipatório, a habilidade de identificar o potencial evolutivo em cada instante. Elas habitam o transformar-se, não a recordação nostálgica. Esta consciência gera uma dimensão de possibilidades. Elas magnetizam vivências e vínculos que estimulam seu progresso, como se sua intenção transparente de evoluir materializasse as condições apropriadas na existência. Jung teria classificado isto como sincronicidade operante. Seus rostos expressam esta receptividade ao futuro. Em vez de características rígidas que comunicam conformismo, elas portam feições fluídas, rostos que permitem expressividade ilimitada, olhos repletos de interesse sobre o que a existência ainda desvelará. O conceito junguiano de unidade mundial, a integração de toda a realidade, se manifesta em seu ser. Elas atingiram o que praticantes alquímicos chamavam de fusão entre o individual e o universal, uma metamorfose pessoal tão perfeitamente alinhada com princípios cósmicos que seu próprio processo temporal flui em consonância com os ciclos perpétuos da natureza. A dimensão espiritual que elas personificam não se refere exclusivamente à relação consigo próprias, mas igualmente com as energias invisíveis que Jung designava como arquétipos. Elas dominaram trabalhar conscientemente com esses modelos universais da vivência humana. Deste repositório, extraem vigor e rejuvenescimento. Em sua proximidade, sente-se esta ligação arquetípica. Elas parecem transportar mais do que sua trajetória individual poderia justificar, como se possuíssem acesso à compreensão de todas as mulheres que percorreram trajetórias similares previamente. Este feminino compartilhado confere uma autoridade imperecível que nada possui a ver com idade. Seu riso transporta ressonâncias do feminino perene, que Jung identificava como uma das estruturas ordenadoras essenciais da psique. Quando se expressam, não se percebe apenas sua voz, mas algo maior comunicando-se através delas, uma manifestação do feminino sagrado que utiliza sua personalidade como canal.
Esta permeabilidade requer o que Jung designava como o ego permeável, suficientemente forte para preservar a identidade e simultaneamente receptivo ao transpessoal, um balanceamento que demanda anos de dedicação interior. Uma vez conquistado, essas mulheres emanam uma clareza que transcende fronteiras pessoais. Assim emerge o que Jung denominava coniunctio, a união mística entre consciente e inconsciente, masculino e feminino, temporal e eterno. Desta fusão interior, cresce o que alquimistas designavam como filho dos sábios, um self renovado que transporta tanto a compreensão da vivência quanto o frescor de novos inícios. O rosto converte-se em testemunho vivo desta harmonia interior. Mulheres que transportam esta excepcional dimensão espiritual dominaram o que Jung designava como existência simbólica. Uma vida onde cada vivência significa além do evidente, precisamente. Esta postura as protege da vacuidade existencial que envelhece inúmeras pessoas, pois a ausência de propósito consome sua energia vital. Para elas, cada jornada, cada ato, converte-se num pequeno ritual de rejuvenescimento. Seus vínculos funcionam como espelhos para crescimento adicional. Obstáculos metamorfoseiam-se em possibilidades para a compreensão mais profunda. Esta postura alquímica diante das vivências significa que nada se desperdiça. Cada instante contribui para seu progresso. Este propósito se expressa diretamente na vitalidade de sua presença física. Jung reconhecia que a psique possui uma capacidade restauradora natural, uma tendência inerente à completude que opera independentemente da vontade consciente. Em mulheres que transportam esta excepcional dimensão espiritual, esta capacidade está conscientemente ativada e cultivada. Um processo de renovação celular persistente surge operando de dentro para fora. Assim, não apenas sua aparência é metamorfoseada, mas igualmente a maneira como habitam seu organismo. Ao finalizar esta exploração, torna-se evidente. A origem da juventude não é uma localização mítica distante. É um estado psicológico acessível a qualquer indivíduo disposto a percorrer o caminho interior de integração e individuação que Jung descreveu minuciosamente. As mulheres que personificam esta excepcional dimensão espiritual não descobriram uma fórmula secreta ou poção mágica. Elas dominaram viver em consonância com as correntes mais profundas de sua psique, trabalhar conscientemente com as energias arquetípicas que configuram a existência humana e sustentar uma ligação viva com a dimensão transcendente do ser. Sua aparente juventude é, na realidade, uma manifestação de maturidade espiritual. Sua completude se expressa numa aparência física que irradia de dentro. Elas conquistaram o que alquimistas chamavam de opus contra naturam, a obra contra a natureza, que paradoxalmente revela a verdadeira natureza. Em sua proximidade, sente-se o que os seres humanos podem se tornar quando dominam lidar conscientemente com as energias que Jung explorou. Elas representam não apenas conquistas pessoais, mas possibilidades coletivas de que o progresso da consciência pode realmente se expressar no organismo. Esta excepcional dimensão espiritual é, em essência, acessível a todos. Requer apenas a coragem de iniciar a jornada interior que Jung designava de individuação, a disposição de confrontar a própria sombra e incorporar a própria luz, a decisão de viver conscientemente em lugar de automaticamente. A alma que segue esta trajetória descobre sua essência imperecível e esta descoberta metamorfoseia tudo, incluindo a maneira como envelhecemos. Se você se identificou nesta exploração ou se sente motivado a iniciar sua própria trajetória de envelhecimento consciente, convido você a se inscrever em nosso canal. Compartilhe nos comentários o que mais tocou você profundamente e quais aspectos desta excepcional dimensão espiritual você deseja desenvolver em sua existência.
Seus pensamentos enriquecem nossa compreensão compartilhada de como a consciência configura a realidade e como o estado da alma influencia a manifestação do organismo. Juntos redescobrimos o que Jung trouxe: